Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos. Estou aí trazendo mais um vídeo, né? E hoje eu vou falar um pouco a respeito de Jezabel, né? Que vocês já ouviram certas igrejas, né? Inúmeras igrejas aí falaram que Jezabel é um espírito do mal, né? É um demônio que, por ela ser o que ela era, a adoração do deus Baal, que era o deus, né? Na época do povo hebreu, naquela época nas histórias mencionadas na Bíblia, eles adoravam outros deuses. E isso se encontra que eles eram politeístas, certo? Tinha adoração a outros deuses. A criação do Deus Javé, o Deus bíblico, conhecido como o Deus único, ia se tornar moniteísta, entendeu? Que é um Deus só que comanda tudo. E ele foi criado por esse povo, porque a mente humana cria deuses e não deuses criam homens, entendeu? Isso é produto de criação humana, certo? Humanos criam deuses. E vou falar aqui sobre a morte dela. Antes disso, de ter acontecido isso para ela, aconteceu uma batalha, né? Que de forma racional, como vemos a entender, é uma batalha entre aqueles povos lá de Simaria, que aconteceu naquele tempo. E é só guerra, né? Aí a pessoa vem e fala que isso aqui é sagrado, né? Tem um retardado que eu vou falar, não vou ofender a pessoa, retardado por falar a baboseira que ele falou esses tempos, que Jezabel comandava não sei o que tem lá no templo, isso e aquilo, né? E aí Deus acabou colocando esse povo para invadir lá. É isso que eles fazem, entendeu? Eles fazem justamente a teologia para te prender. Por quê? Porque eles têm explicação para tudo. Eles não leem de forma racional como está escrito aqui. E eles pretendem o quê? Fazer isso, acrescentar as coisas para fazer você ficar preso. E assim eles acabam inventando e acrescentando histórias a mais disso daí. E aí quando você começa a ler de forma racional tudo isso que é escrito, né, todo o texto, você acaba o quê? Despertando. Você vê que isso daí é história. E Jezabel, ela era uma mulher, né? Dá pra ver que ela era uma mulher, assim, vaidosa, né? Ela gostava de maquiagem, de se embelezar. É o que toda mulher gosta quando ela quer mostrar seu marido, sua vaidade, né? Está bonita para ele, a namorada, a noiva, etc. Então ela também, tipo, era a mesma coisa, só que ao contrário é que ela tinha, naquele tempo eles adoravam outro deus, que está bem escrito aqui que é o deus Baal, certo? Então vocês vão pegar aqui, né, no capítulo 8, não, desculpa, perdão pessoal, o capítulo 9, vocês vão em 2 Reis, no capítulo 9, certo? Vai ver toda essa história, pode ler tudo, né? As guerras que vai ter aqui, as disputas, né? Pessoas tomando flechada, tá bem escrito aqui, levam isso como sagrado. É o mais absurdo ver pessoas ainda hoje que acabam acreditando nessas baboseiras, nessas mentiras, fazendo com que isso aqui, a violência que se encontra nesse livro, o derramamento de sangue, as mortes, violência contra crianças, certo? Raspavam a cabeça das crianças e deixavam outras pessoas aproveitar, violentavam ela, tá bem escrito aqui. E não venha você, filho de uma égua, falar que eu estou inventando mentira. Chega de enganar as pessoas. Comecem a ler isso daqui e saia dessa ilusão. Saia, pessoal. Saia. Entendeu? Olha só como que uma mulher aqui é morta. Só olhem o tipo de violência que isso aqui acaba mostrando às pessoas, né? A moral desse livro aqui. A moral que esse livro tem. Só que as pessoas falam dessa forma sobre o jeito que ela morreu, acrescentando coisas. Mas eles não falam da forma que está escrita. Eles acrescentam outros tipos de complementos, entendeu? Fazendo com que você acabe ficando preso nisso. E ela se transformou num demônio, né? Diz que ela é um demônio do inferno, né? Que ela é Jezabel, ela é o espírito de, tipo assim, de deixar a mulher se embelezar, atrair. Já escutei muito escroto falando isso daí, né? Muito pastorzinho, porque se fosse pessoa
com uma índole correta, né? Uma pessoa de bom caráter, não inventava para ficar rico, não inventava essas mentiras só para se fortalecer, né? Enganando as outras pessoas. Então vamos lá, pessoal. Jezabel é morta. Jel chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Alguém estava vindo lá, certo? E ela acabou sabendo que essa pessoa estava chegando. Então ela corre e ela se embeleza, certo? Ela se embeleza. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio. Dá para ver que aí o que era? Era castelo, né? Já era um povo mais avançado, ele já tinha uma tecnologia um pouco mais assim avançada que aquele povo não tinha naquela época, né? Que é aquele povo que vivia no deserto, né? Nas tendas, né? Em cabanas, vivia no meio do deserto, lá naquela poeira, isso aqui. Então eles eram tipo como nômades, eles migravam de um lugar para outro. Aí se procura, vocês veem o que significa a palavra. Então ela percebeu que eles eram isso daí. Aí ela corre, pinta os olhos, né? Penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Porque ela devia estar esperando alguém, pelo que está escrito bem aqui, né? Quando Jel entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jel olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jel lhes disse: Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jel passou por cima dela com os cavalos e o carro. Tá vendo? De forma literária, como está escrito aqui, já é uma história, né? Que aqui está sem pé, sem cabeça. Não dá para entender como que é escrito, porque joguem essa mulher daí. Eles jogam a mulher de cima, certo? Ela cai lá de cima e se esborracha lá embaixo. E o sangue dela respingou a parede e os cavalos. E os cavalos. O que acontece? Não dá uma continuidade concreta sobre essa história. Aí você já começa a perceber como que isso aqui foi compilado, né? Foi sobrecarregado em cima de outra escrita, tentando fazer só uma. Entrou no palácio, eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Já passou por cima dela com os cavalos e o carro. Então isso daí é aquelas bigas, né? Vamos dizer assim, analisar, que é aqueles cavalos de guerra, né? Que tinha aquelas carroças atrás, que eles viviam transportando soldados, guerreiros, né? Etc. E depois que comeu e bebeu, disse: Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. A mulher se desfez de um dia para o outro. É o mais engraçado isso, né? Então eles voltaram, contaram a Jel e este disse: Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias. Da cidade de Tisbé, os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Israel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. Olha o jeito que a mulher foi tratada. Olha o jeito que a mulher foi morta, né? A mulher foi dizimada por essas pessoas daquela época, né? Acabaram tirando a vida de uma mulher aí de forma cruel, né? De forma bruta, que aquele tempo, como você vai ler ao decorrer a Bíblia toda, você vai ver que era mais derramamento de sangue entre guerras, né? Entre eles mesmos que queriam dominar
povos com outras culturas, destruindo tudo que eles tinham e dominando daquele lugar onde eles habitavam ou moravam, né? Apesar, é só isso que nós vemos. E aí, essa mulher, né, foi arremessada lá de cima, que não tem uma continuidade básica para você dar um entendimento, e é assassinada de forma brutal. Realmente o Deus hebreu acaba de ter tido uma revelação para eles aqui, que eles acabam e falam, né, sobre isso. E aí ela acaba caindo lá de cima, né? Foram achar ela, no caso, só estava a caveira e os ossos das mãos e pés, e praticamente os cachorros tinham comido tudo, como ele disse aqui, né? Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Israel. Quer dizer que o quê? Por eles adorarem outro Deus, que fala bem claro aqui, que é o Deus Baal, que vem em todos aqueles que eram adoradores dele, esse povo acaba ficando com raiva, né? Segue o que esse Deus hebreu fala e acaba tirando a vida das pessoas. E de forma bruta, né? Como nós vemos aqui que é uma violência praticamente contra uma mulher, acabou acontecendo na mão desses, como falar, assassinos, né? Assassinos. E não é falar que é sagrado, que tem revelação, merda nenhuma, porque está bem escrito aqui, é uma violência que está mostrando esse livro. Não tem nada demais. Esse livro não era nem para estar na mão de pessoas, se fossem ver. Um livro de história, um livro violento, um livro imoral, um livro totalmente com coisas sangrentas, está na mão de pessoas enganando até hoje. Com isso que igrejas, grandes templos, vieram a praticamente, né, ganhar todo o poder. Justamente por causa desse livro escroto, desse livro perverso, que levou a riqueza para muito desde séculos antigos. Beleza, pessoal? Então tá aí uma base numa história de uma mulher chamada Jezabel, que foi assassinada brutalmente por humanos ainda, né, amando desse Deus. E hoje ela é um demônio, né? Ela é o demônio que embeleza a mulher. Então a mulher não pode passar batom, ela não pode tratar do cabelo, fazer uma chapinha, ficar bonita. Que eu já escutei pastor aí, né? Pastor de igreja famosa, falando que é a Jezabel que está tentando dominar essa mulher, entendeu? Eles fazem de tudo para te enganar. E sempre vai ser assim se você não abrir seus olhos e não começar a ler sua Bíblia. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.